Oi, gente! Tudo bem? Tudo bacana? Bacaninha? Você gosta de dinheiro? Você não gosta de dinheiro? Você maldiz o dinheiro? Dinheiro é bom, mas como é que você trata seu dinheiro? Nós temos por hábito não cuidar bem disso, né? Do planejamento, da ordenação das coisas. Então, para puxar um pouco a nossa orelha no bom sentido, eu convidei uma pessoa que entende muito disso, mas leva tudo isso com um alto astral, uma dinâmica muito leve, muito solta. E ele vem de Itu, é o Marcelo Fioravante. E é interessante que essa nomenclatura, né, a forma de escrever, até certo ponto eu não sei hoje quanto isso pesa, significa para as famílias, né? É Fioravante com E. No meu caso é Broca com 2 Cs. E me incomodava aquilo. Porque eu olhava os outros sobrenomes dos primos, 2 Cs, 2 Cs. Tanto é que eu escrevo com 2 Cs. Não, como isso, né? Então eu acho que é essa coisa do seu pai também, não, se foi com E, agora é E, eu sou com E. E eu acho que faz muito certo vocês de respeitar. Acho que é o mínimo. O mínimo, né? Ele que nos trouxe até aqui, né? Então vamos seguir assim, né? Puxa vida. Esse é o menor dos problemas também, vamos combinar, né? Uma letra, se ele tá para ele, tá bom assim, tá tudo certo, né? Muito pertinente também. Muito. Porque quando você observa toda essa dinâmica do trabalho, e a gente falava um pouquinho aqui que você vem de uma família ceramista, então você teve o seu negócio, como é difícil, né? Existem várias particularidades que são muito culturais, né? As famílias, elas abrem os seus negócios familiares baseadas num sonho. E esse sonho, ele começa a trazer uma linha de cultura dentro de cada empresa. Então, e às vezes as coisas não funcionam como ele imaginava, como ele criava lá nos meus devaneios, nas minhas ambições, ele começa a sonhar. Isso acaba não se concretizando no dia a dia da pessoa. E aí, às vezes os choques de realidade são muito duros, né? Muito, muito difíceis. Dentro do teu currículo, que você vai buscar todos os seus estudos, né, tem aí um momento de gestão financeira. Sim. Né? Gestão estratégica. Então, essa pertinência ao você buscar conhecimento em gestão estratégica, tem emocional na gestão estratégica, a palavra já blinda um pouco, né? Porque o familiar tem muita emoção. Sim. Vamos lá. A gente, toda vez que vai se debruçar sobre um problema, um case, um empresário que nos busca, a gente tem que se remeter à doutrina. O que dizem o que diz a literatura, o que dizem os entusiastas, os entendidos da prática, do assunto. E aí a gente necessariamente vai bater o martelinho de um lado na financeira, no estratégico, mas o que está por trás disso também é entender que atrás desse CNPJ tem um CPF que está tomando conta dessa empresa. Então, o emocional está totalmente, diretamente ligado. E aí a gente tem que tomar cuidado porque eu não tenho a especialidade do psicólogo, coisa do gênero. Mas a gente tem que ter muita sensibilidade para entender, olha, ele está apaixonado demais pelo negócio dele. Ele está enxergando coisas onde de fato não deveria enxergar. Quando você faz um plano de negócio, Demetrio, é um baita problema. O plano de negócio, o plano de negócio, o que ele é? É um business plan e tem vários atributos. E tem uma parte que chama viabilidade financeira. Na viabilidade financeira, você vai estimar quanto você precisa faturar para pagar seus custos fixos, as suas variáveis eventualmente, para o seu negócio ficar no 0 a 0. E na paixão do negócio, quem disse que eu sei estimar exatamente, mas o meu negócio vai vender muito, o meu negócio ele é mais bonito que do vizinho e assim vai, entende? Então, é um risco muito grande e aí toda a paixão do negócio tem que ser colocada, opa, calma, se segura, talvez não seja bem assim. E aí o consultor, seja ele empresarial ou com ênfase em finanças ou estratégia, ele é chamado do cara que é o chato. É o cara que coloca água no chope, às vezes, do sonho da pessoa.
E aí eu falo, não é que nós não vamos atingir, a gente pode atingir, mas talvez não na velocidade que você almeja. A gente tem que criar maneiras, trazer ferramentas para que ele atinja aquilo que ele almejou no primeiro momento. O empresário que está lá na liderança da sua empresa, eu acho que ele se perde um pouco nessa coisa do emocional, né? Porque tem que ter alguém, e se de fora eu acho que é melhor ainda, Sim, para ser o chato. sim. Porque traz a luz, né, da realidade. Fala, escuta. É. E a gente se perde mesmo, Marcelo. Não consegue enxergar tamanha É normal. a vontade, a ansiedade. Isso é muito normal, Demetrio, pelo seguinte, o consultor, quando ele vem de fora, ele não tem a visão viciada. Ele não está todo dia... E assim, por um lado é muito bom, o cara ele sabe todos os problemas que ele tem. Ninguém sabe melhor o problema que o próprio empresário. Mas na hora que ele começa a criar um plano, e ele imagina muitas coisas, a visão que não é viciada, às vezes ela é muito importante. É a visão de um especialista. Sem contar que ele traz boas práticas de outros negócios similares ao dele. Então ele fala, okay, não está dando certo desta maneira, mas eu tenho um histórico que eu já atendi clientes com trabalhos similares aos seus, que a gente pode adaptar e isso deu certo lá. Na linguagem administrativa a gente chama isso de benchmarking, é trazer as boas práticas de outra empresa para a nossa empresa, para a sua empresa. É visão não viciada, sabe? Aquele dia a dia. E quando o cara não sabe como que tomar decisão, o cara que não tem sócio, imagina, ele tem um privilégio, ele não tem um sócio para perturbar a vida dele. Mas, por outro lado, ele não tem com quem trocar ideia. Ele tem um negócio que chama solidão empresarial. E é nesse momento que ele me chama e fala, e agora o que eu faço? E é uma delícia, né? Porque eu sou o sócio de 2 horas, beijo, me liga, suma. Depois eu vou embora e não fico mais perturbando ele lá. Então, e é o lance da paixão, da emoção que você tanto colocou. Outra situação muito comum, 2 sócios não conseguem chegar num denominador comum. Gente, Eu penso Deus. A, eu penso B. Eu já consegui juntar 2 irmãs que uma queria vender uma empresa e a outra queria comprar. E elas não sabiam qual seria o valor. Eu consegui fazer elas entenderem qual valor seria bom para quem estava comprando e para quem estava vendendo. Sócios que não sabem exatamente, não conseguem chegar no consenso, me chamam para ser o voto de Minerva. Pelo amor de olha que abacaxi. Meu Deus. Que abacaxi. E aí o trabalho tem que ser muito bem embasado, tem que dar um parecer muito criterioso para que um não se sinta, você está privilegiando. Tanto é que eu só tendo os 2 normalmente juntos. Eu não tenho favoritismo. Dificilmente eu falo só com um dos sócios, nesses casos. E como é que você inicia esse processo? Ou você iniciou essa carreira sua de consultor, e assim, você atende só empresas, você atende CPF também. Qual é a abrangência disso tudo, dentro da sua proposta? Vamos lá. A ideia inicial é que eu atendesse empresas familiares, porque eu vim de empresa familiar, falei, tenho conhecimento, tenho formação, primeiro eu tenho a graduação que me habilita. Fiz as especializações que me habilitam um pouco mais. Fiz algumas outras certificações. Então, ok. Tenho a experiência de mais de 20 anos em empresa familiar, sendo 10 como diretor financeiro de uma empresa. Então, falando de dinheiro, negociando com todos os stakeholders de uma empresa. Então, uma empresa que tinha 80 funcionários e muitos stakeholders. São clientes, fornecedores, governo, banco. Então, esses são os stakeholders de uma empresa. Todo mundo que circula em volta. Falei, olha que legal. Então, não é só financeiro. E por isso que a gente já começa a falar em estratégico, em tático, para dar sugestões operacionais, inclusive. Comecei a pensar em empresas familiares, que é onde eu tinha habilidade. Mas os primeiros trabalhos pro bono, inclusive que quando a gente começa, a gente faz o pro bono, me apareceram dores de pequenos empresários do dia a dia, que são os profissionais liberais e os autônomos. Minha primeira cliente foi uma menina que desenhava cílios. Comecei a perceber esses pequenos empresários, por falta de instrução, e aí não é em absoluto é erro deles, começam um negócio sem saber exatamente como fazer a gestão do dinheiro. Quais são os ativos dele, se ele investe a longo prazo, ele não investe, é hora de comprar um equipamento, não é, quais as taxas que ele paga. Eu misturo minha pessoa física, minha jurídica, eu defino um prolabore. É uma sopa maluca. Entendi como funcionavam essas pessoas, aí começaram os pequenos empresários, que são empresas familiares de fato. Quando eu comecei a atender as empresas familiares,
eu percebi que em alguns momentos eu precisava voltar 2 casinhas e atender a família que era a dona do negócio. Exemplo, um cliente XPTO meu, que a gente implementou uma ferramenta de controle, e ele falou, a minha empresa não dá lucro. Eu falei, tudo bem, mas como você tem tanta certeza? Eu tenho certeza que a minha empresa não dá lucro. E quais são os dados? Não, eu não tenho, mas eu sei. Já começou a ficar estranho. Não tem dado, cidadão. Okay. Era tudo a conta corrente, livro caixa e vamos embora. Quando a gente começa no primeiro mês, uma planilha de controle, já nos deu a dimensão de que a empresa ela tinha saúde econômica, ela faturava mais do que ela ganhava, e tinha um negócio chamado um ralinho ali que chamava família. Então ele levava o lucro da empresa mais 5, 6 mil por mês da empresa. Então, qual foi a percepção? Quando a minha empresa vai bem, eu preciso voltar 2 casinhas e atender as famílias. Então, por isso que eu trabalho com esse nicho muito pequenininho, que é a empresa familiar, o profissional liberal e autônomo, que tem muita confusão patrimonial, e a família. Esse triângulozinho que eu estou inserido. Mas, Marcelo, você fica aí com esse mercado teu, com esse segmento, com uma competência em entender o ser humano violenta, né? Porque o que tem de psicologia, o que tem de psiquiatria inserido em você... Aí tem que ter muita... Rapaz! É muito complexo. No meu escritório tem uma caixinha de lenço. Isso é natural, porque... E a brincadeira é, qual é o momento que você vai chorar? Eu tenho a planilha de finanças pessoais, é um projeto que eu entrego para os clientes preencherem. Nessa planilha, é uma liçãozinha de casa que ele faz, ele lista as despesas fixas, outra que chama despesas de estação, depois a gente pode conversar o que é isso. Já vamos falar, despesa de estação é aquelas que acontecem em alguns momentos do ano. IPTU, seguro, presente, dia das mães, dia dos pais, e a gente esquece de colocar isso no orçamento. E as despesas extraordinárias, eu peço para essa pessoa preencher esse meu cliente. Não foram nenhum nem 2 os casos de pessoas que me ligaram falando, Marcelo, não dá. Eu comecei a fazer, eu vi que o saldo ficou negativo embaixo, eu não quero continuar. Eu estou começando a me sentir mal, eu não quero continuar. Teve gente que relatou... Eu já estou aqui todo... Perdão, relatou piriri. Me deu uma crise de diarreia. Não quero continuar o trabalho. Olha... Aí eu sou obrigado a ajudar a preencher. Que é um trabalho que ela precisaria fazer sozinha. É muito, muito triste, é tensa a situação para isso. Marcelo, é emocionante esse trabalho teu. Gostei, emocionante é bom. Emocionante, embora exato, tal, né, essa firmeza sua, mas é do brasileiro isso, ou é do ser humano? Nós somos tão desorganizados, né, a gente deixa passar. Rapaz, você tem uma empresa, às vezes a empresa é grande, tem funcionário, mas ele não tem essa gestão financeira, principalmente. Né? O que pagou, o que entrou, o que saiu. É falta de habilidade acadêmica, ou é do brasileiro isso? Para a gente colocar a culpa no brasileiro, a antropologia pode falar melhor do que a gente. Eu não sei exatamente se é o brasileiro. Talvez o modo que o brasileiro leva a situação, que ele é mais sentimental, ele é mais diferente de um norte-americano, de um europeu. Nós somos muito diferentes culturalmente falando. A gente faz para depois ver se deu certo. Fale isso para um japonês, que ele faz todo um projetinho bem feitinho. Mas não são todos. E aí o que acontece? Os que começam a planejar, eles se destacam entre a grande maioria. E isso talvez se torne traga um efeito manada. Empresários que não planejam e dão certo, ok, acontecem. Mas a maioria que não se planeja acaba dando um probleminha. Ou alguns probleminhas, ou vários problemões, ok? A chance de você se programar, isso faz com que a chance de dar errado seja menor ainda. Tem o meu jargão, a consultoria financeira não te aproxima, não te imuniza do fracasso, não imuniza. Não existe uma vacina que vai imunizar ninguém do fracasso, mas ele te aproxima do sucesso. Fazer as coisas da maneira certa faz com que você tenha menos chance de ter um erro lá na frente. Exemplo bem pontual, pandemia, as empresas que não tinham reserva de emergência sucumbiram muito mais rapidamente do que aquelas que tinham, por exemplo. Entende? E a pergunta é, não estou falando pandemia do ponto de vista saúde,
Quando será a próxima? Não estou falando um Covid, mas nós vamos ter sempre grandes crises. Elas vêm, elas são cíclicas, elas acontecem, seja por motivos políticos, qualquer que seja. Então você tem que estar sempre preparado, que a paz prepare-se para a guerra, como disse Sun Tzu. Sun Tzu. É isso, a gente tem que estar preparado o tempo todo. E aí, estar preparado é ter tudo muito bem organizado dentro da tua empresa. O dinheiro é uma energia? Eu entendo que sim. É uma energia. Eu entendo que sim. Os especialistas, inclusive alguns especialistas, batem muito forte nessa tecla. O dinheiro é energia. Tanto é que muitas pessoas falam em círculo virtuoso e círculo vicioso. Círculo de prosperidade ou o inverso dele, que eu não sei o nome, mas deve ter um nome inverso. Eu não quero nem saber o nome também. Estou longe disso. Mas perceba, e é muito curioso isso com o relato dos meus clientes. Camarada, ele vinha numa série de problemas e a coisa não estava caminhando, não estava alavancando. Ele faz a primeira reserva, que é assim, pai, só porque eu não estou preparado, sempre acontece algum imprevisto. É o chuveiro que queima, é o carro que bate, sempre dá alguma zebra. O cara, ele monta a primeira reserva de emergência, um fluxo de caixa por mês. E parece que esses problemas param de existir. Parece. Aí, Marcelo, nossa, você é um cara tão cético falando um negócio desse. Mas eu estou falando de acordo com o que eu tenho percebido. Ou se aparecem, passam tão despercebidos, incomodam tão pouco, porque o cara está preparado para isso, que ele não gastou a energia dele preocupado. Oh, meu Deus, mais uma para a minha vida, agora roubaram o meu carro, agora furou o pneu. Não, ele resolve o problema e toca a vida dele porque ele tinha aquilo, ele estava preparado para aquilo. Então, me parece que o lance da energia é justamente esse. Também nesse sentido, assim, quando a gente fala no patrimônio, você fazer o fluxo de caixa, tanto juridicamente como pessoalmente, né? A gente vai esbarrar em taxas, impostos, juros do banco. Né? E nesse momento, existe um jeito de você pagar menos, equacionar isso, para que... Porque a gente também se pega muito falando isso, né? Acho que você com certeza. Ah, mas é muito imposto, o governo toma tudo da gente, fui lá fazer um empréstimo, um juro imenso. Isso é o fato, isso é o real, é o que temos. Sim. Mas conseguimos, é possível. Sim. Ó, vamos lá. Primeiro falar de impostos, tá? Impostos, como o empresário paga menos, existem manobras contábeis dentro da lei que conseguem fazer com que você pague menos impostos. Algumas categorias de serviços, por exemplo, se você aplicar 28% do seu faturamento e a pagar em folha de pagamento, incluindo o seu Prolabore, o seu DAS cai de 15% de alíquota para 6%. É muito significativo. Então, isso chama elisão fiscal, não é evasão. A evasão é você deixar de pagar os impostos. E um ganchinho aí, e você orienta isso também. Então, você... na verdade, eu tenho um trabalho muito preponderante em cima disso. Porque eu falo, que legal, cara. Cadê teu contador? Vamos conversar com ele? E eu intermedio a conversa com o contador. Ah, mas o meu Prolabore... Marcelo, hein? Que legal, cara. O meu Prolabore eu pago não sei quanto no INSS. Às vezes não precisa você pagar tanto no INSS porque você está fazendo um Prolabore muito alto. A gente usa o recurso de você fazer um Prolabore mais baixo, distribui a diferença, o lucro líquido, ele é isento, imposto de renda por enquanto, é um projeto desde antigos governos até o recente já falou, em tributar o lucro líquido, mas por enquanto ele é isento. Sem contar que o lucro ele não vai ser tributável no ano seguinte para imposto de renda. Olha como essa conversa vai longe, percebeu? Então, meu Deus, você entendeu, Rodriguinho? Nada. Não, a sacada é a seguinte, existem maneiras de você pagar menos impostos, sempre. Eles virão, eles vêm, isso não tem como. Os impostos e a morte, eles são uma certeza da vida da gente, mas tem como negociar isso aí. Parte de impostos. Vamos falar das dívidas agora, que todo mundo, quem não as tem, né? Eu sou sempre da opinião que a gente precisa renegociar dívidas. Do outro lado da linha, sempre tem um credor ansioso pela tua ligação e falando assim, eu te devo 5 mil, você aceita tantas parcelas de tantos reais para que cabem no bolso? Ele está ansioso por essa ligação, ele quer receber de você. Então, existem maneiras de você renegociar dívidas e centralizá-las para você pagar uma única por mês. E por que você diz que janeiro não deveria existir? Ah, isso deu uma encrenca. Vou contar para você. A convite de uma amiga no portal de Itu, eu escrevi um artigo que tirem janeiro do calendário, né?
E o brasileiro tem um péssimo hábito de ler só o título da notícia e não lê o resto. Não lê o resto. Não lê o resto. Obviamente você deve ter lido, você entendeu a brincadeira que eu fiz ali. Todo mundo critica que janeiro tem muita conta. Eu não aguento janeiro. Eu só vendi um dezembro em que ele ganha um pouco mais. E aí, normalmente, né, tem o 13º. Oba! E aí, cara, o pessoal gasta como se fosse os 12 meses dessa maneira. E esquece que janeiro vem com mais contas. E o refluxo, não reflexo, eu chamo de refluxo das compras de dezembro. Que o pessoal arregaça no cartão e deixa para estourar a bomba em janeiro. E aí dá essa encrenca, não sabe o que fazer. É por isso que eu falo que o problema não é janeiro. Porque fevereiro a desculpa vai ser o carnaval. Em março ou abril, eu gastei muito com ovos de Páscoa. Em maio, eu gastei com o presente do Dia das Mães. Em junho, teve o aniversário da minha filha. Em agosto, Dia dos Pais. Dezembro, Natal de novo. Novembro é formatura. Percebe que todo mês tem problemas de possibilidade de sair mais dinheiro. Então, o que é o ideal? É um fluxo de caixa, orçamento, o nome técnico, aí depende da doutrina, em que você olhe os 12 meses. Há meses que você vai sobrar mais, há meses que vai sobrar menos. Nos meses que sobra mais, que são os meses de bonança, você já se programa para os próximos. E aí, voltando para o fio que você puxou das finanças, né? 3 coisas que não aceitam desaforo, né? A sogra, não vamos brincar com ela, que senão vai dar briga. Pelo amor de Deus. O baralho e o dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. A gente toma más decisões. E aí entra no tal do círculo vicioso, né? Para você retomar o círculo virtuoso da prosperidade, precisa acalmar, retomar, pensar, sair do problema, procurar ajuda, senão as coisas começam a desandar. E esse segredo, que eu acho que é muito mais com a ação inteligente, por parte de qualquer um de nós, tem a ver com planilha. A gente odeia Excel. Mas é o caminho, né? Quando eu digo Excel, eu quero dizer esse planejamento, a planilha, você ter ali tudo marcadinho, tudo ordenadamente. O Excel. Se minha esposa perguntar se eu gosto mais dela ou do Excel, eu pergunto em qual célula eu posso preencher. Então, brincadeira, né, que não usou só essa. Mas então, eu sou um apaixonado por Excel e eu customizo muitos dos trabalhos dos meus clientes em Excel. Mas eu entendo que tem gente que não gosta de Excel. E aí, o que eu faço? Eu entrego também umas planilhas em que o cara tem que fazer 1 ou 2 inserções de informações, porque o cara não gosta. Não adianta também você forçar um cara. É igual exercício, não adianta o cara fazer um exercício, uma abdominal. O cara não quer fazer aquilo, usa outra maneira para forçar o abdômen dele. Cabe ao especialista entender a dor do cliente. Então, esse cara fala, esse consultor, ele quer vir ditar regras na minha vida. Eu não quero mexer com Excel. Tem os ERPs, os softwares de gestão. Alguns são muito bons, alguns são muito caros. Desde que eles nos tragam aquilo que a gente de fato precisa. E o que a gente precisa no final do mês saber? Eu falo, as minhas planilhas elas dão em tempo real, mas o que a gente precisa no final do mês? O que eu preciso saber? Uma DRE, quanto aquela empresa faturou e quanto ela gastou, de uma maneira muito simples. Sim. Se ela teve saúde econômica, ou seja, se ela faturou 30, gastou 20, sobrou 10, opa, estou no caminho. E tudo gerencial, tá? Nada contábil. E um balancinho também, contábil, balanço patrimonial gerencial também. Quais são os meus ativos, quanto tenho na conta, contas a receber, cheque de terceiro, que ninguém faz mais isso, em estoque. E o meu passivo, quantas contas eu tenho a pagar. É isso. Final do mês, se você souber isso, se você me der 3 meses disso, eu já consigo olhar, fazer um pequeno diagnóstico do seu negócio com isso. Mas os dados têm que ser fidedignos. E aí que azeda. E aí... Uma coisa... Você já pegou gente que te contratou e mentiu? Mas o primeiro... esconde um pouco. No primeiro mês acabou a mentira, né? Porque... Que ele pensa, vou enganar ele, né? Não é nem mentir, é desconhecer. Que é um exemplo bem legal. É pior, né? Que é um exemplo bem legal. Não sei o que é pior, mas... É desconhecer. A primeira pergunta que eu faço para uma família quando eu atendo é: quanto vocês gastam por mês? E as pessoas falam: eu gasto 10 mil por mês. O histórico, a média dos meus clientes, eles gastam, em média, 30% a mais do que eles acham que eles gastam. 30% a mais. Por causa desse lance das despesas de estação e as despesas extraordinárias. Marcelo de Deus. 30%. E aí, por isso que a conta não fecha. Mas nunca. Por isso que a conta não fecha. E aí que vai? Vamos ver, vamos passear?
Puta, vamos para o Nordeste, um exemplo qualquer, 8 mil reais, divide em 10, 800 e vai embora. Só que esses 800 não cabem no fluxo da pessoa. Por isso que se você tiver um orçamento que eu sugeri, você só vai colocar uma parcela nova se ali couber, senão você não vai fazer. E isso eu faço, o serviço pegar a mãozinha do cara, ó, aqui não dá. E para não parecer que a gente só faz coisa ruim, a gente traz, pelo amor de Deus, não vai, esse cara... A ideia hoje da consultoria é aumento de performance. Minha empresa, ela já dá resultado. Eu quero melhorar o resultado. Fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, não vai mudar. E aí a gente pode, com um olhar muito, muito clínico, muito aguçado, falar, olha aqui, que tal você? E se você mexer esse peão, trazer sua torre para cá? É estratégia, é um enxadrista. É necessário planejar. É necessário respeitar o dinheiro, é necessário ter esse fluxo de caixa. Eu não faço isso. Né? Não se sinta só. Vá, não se sinta só. E quem não se planeja está planejando para falhar. Essa é a frase. Quem não se planeja está planejando para falhar. Porque não adianta você não estar tendo e aí chame do que você quiser, tá? Objetivo, meta, propósito. Eu gosto da palavra propósito, tá? Quando eu trago as famílias. Bonito, eu gosto da palavra. Eu gosto da palavra propósito porque a gente coloca um número lá na frente, mas qual é o propósito? É a viagem, mas o que a viagem vai trazer é o lazer, que o lazer vai trazer um momento em família, lembrança, memória. Então você pode, é o propósito. Então a gente vai colocar assim a meta com valor, a gente vai esboçar exatamente, mas tem que ter o propósito, porque senão com 2 meses aquela planilha te perturba, você não quer mais. Aí você fala assim, por que eu estou fazendo isso? É igual uma dieta. O meu trabalho é muito parecido com um nutricionista e com um personal trainer. Eu estava lembrando aqui do Murilo. O meu personal. Murilão esteve aqui. Tá. E Murilo é meu compadre. Eu sou padrinho da Elô. Ah, que boa! Eles são queridos, são meus clientes, eu sou cliente deles. E o Murilo, assim como você na figura do consultor, do orientador, porque assim, mais uma vez, eu estou vendo isso em mim, pensando aqui. A gente começa a falar, mas tem que correr, erguer peso. Quando você começa a fazer e tem uma continuidade, a sua mente fala, ai que gostoso. Eu sinto isso com a planilha, com essa organização. A partir do momento que você permite, com esse propósito, você fala, gente, que legal, consegui controlar aqui. Mês que vem, é possível viajar, pagando à vista. É isso. Então fica gostoso, né? Mas isso é de disciplina e constância. Isso não tem como fugir. Essa educação, quanto antes melhor. Isso é uma coisa que nos entristece, né? A gente percebe que falta, sim, a educação financeira nas escolas, mas o colégio da minha filha já começa a soltar pílulas de conhecimento sobre finanças. Já percebi que ela já começou a falar sobre educação financeira. E ela veio contar, pai, você não acredita que eu estou estudando, o que você faz? Então foi legal, mas é importante. Mas mais do que isso, eu acho que os cursos de graduação, todos eles, eu até gostaria de conhecer um deputado, eu tenho uma ideia de projeto de lei, uma com tributo e uma sobre isso aí. Todo curso, seja ele profissionalizante, ou seja, na universidade, qualquer que seja a sua faculdade, você precisa ter empreendedorismo e finanças. Você precisa saber ser empresário e precisa saber cuidar do seu dinheiro. Porque ser empresário, cara, eu vou empreender. Você tem certeza? As 8 horas por dia acabaram, cara. 14, olha lá. Final de semana, empreender é isso. Tem tudo isso inserido, envolvido nessas questões. E hoje, o que você observa nesse sentido? Quais as dores mais frequentes hoje? As dores? Empresariais. Empresariais. Então vamos lá. Ligados a dinheiro, claro. Perfeito. A gente, por causa do pós-pandemia, o que aconteceu? As empresas faturavam um valor e elas conseguiam pagar as contas e sobrava, tinha algumas, a grande maioria, pelo menos as que são saudáveis, tinha um colchãozinho ali. Com o advento da pandemia, o faturamento declinou e ainda não voltou para aquele estado que estava. Só que as despesas elas vieram mais altas, então aquele colchão que era de 10 caiu para 2. Só que para suportar a pandemia, muita gente pegou dinheiro no mercado.
Então essa é uma das principais dores hoje, que é o refinanciar essas dívidas que eles adquiriram. Então esse é um exemplo. Outro problema que eu vejo muito nas empresas, com relação a finanças, é fluxo de caixa. Eles não têm o dinheiro para movimentar o seu mês. Ciclo financeiro. Ele recebe muito longe e compra muito curto. O que falta? Negociação. Negociar. Então, negociar no primeiro momento com o teu fornecedor e no segundo com quem compra de você. Então, tem essa percepção. O momento certo de emitir uma nota. Se o cara quer o serviço, que ele, você emite a nota todo dia 30 para mim? Posso emitir todo dia 1º? Porque se eu emitir a nota todo dia 30 e você me pagar com 30 dias, eu vou receber dia 30 do mês que vem, certo? Uhum. Só que o DAS vai cair no dia 20. Então, se eu emitir a nota no dia 1º, eu joguei esse DAS para o outro dia 20. Percebe? É ciclo financeiro, essa perspicácia. E é uma coisinha. Isso é detalhe. Carinhosamente falando, é um detalhe. Melhor do que coisinha, um detalhe. É. Um detalhe Só que faz assim. imagina, só que chega no dia 20, você tem lá uma guia, por exemplo, pagar de imposto, só que você não recebeu do cliente ainda. E aí? E se foi a única venda do mês? Que legal, cara. É apaixonante isso, Marcelo. Eu me divirto. A gente fala muito, tem essa, mas é um negócio chato, que nem você falou no começo. Não é apaixonante. E assim, o que eu consegui trazer é uma marca minha, leveza. Isso minha esposa falou, não perca essa leveza. Porque a gente tem aquela ideia que consultoria, contador, o consultor financeiro, o consultor empresarial, aquele cara quadradinho, tem que ser, mas vamos tentar fazer as coisas serem mais leves, porque o assunto é pesado, é complicado. E aí eu tento trazer o máximo de storytelling, de brincar, de contar história, o máximo possível. Vou dar um exemplo bem legal. Atendi uma família que a gente tinha, e uma família com receitas muito modestas e despesas muito modestas também. E a gente percebeu que todo mês faltava um pouquinho de dinheiro no final do mês. E a gente foi olhando de continha por continha onde dava para tirar. Essa família, ela tem uma determinada religião e eles pagavam religiosamente o dízimo, os 10% do que eles ganhavam. E esse 10% levava metade do que aquele saldo negativo ficava. Então o que acontece? Se faltava R$400 todo mês, eles pagavam 800 de dízimo. Então só faltava todo mês 400 conto. Em momento algum, Demétrio, eu não posso me meter nos valores da pessoa. Em momento algum falei qual conto ele tinha que cortar. E não tinha mais onde tirar. Um momento, a esposa falou, marido, a gente ajudou tanto a igreja, a gente vai conversar com o pastor, a gente precisa rever isso, não dá. A gente vai mostrar para ele, não faz sentido a gente. Eles têm que entender, têm que ajudar a gente. E eu ia falar isso? De jeito nenhum. É um valor da família. Eu, enquanto consultor, eu tenho que ter essa sensibilidade. Não sou eu que vou mexer no que ele tem que gastar. Uhum. É a leveza que eu falei para você. A leveza e o respeito. É a leveza e o respeito. Isso é imprescindível. Muito, muito inteligente de sua parte. E falar a linguagem que a pessoa entende. Eu usei pouquíssimos termos técnicos na conversa. Eu falei uma hora DRE, explique. Mas percebe? Eu me coloco no lugar do cliente. Eu falo a linguagem que a pessoa tem que entender. Não adianta eu querer falar solvência, liquidez. Eu tenho que claro que são palavras técnicas, são simples, mas eu preciso me colocar no lugar do cliente. Isso é imprescindível também. Uhum. Essa tua abordagem muito gostosa de fazer com que a gente perceba o lado gostoso, apaixonante, como eu tenho usado aqui, Sim. Desse momento tão exato, tão cartesiano, sim, tão marcial aí, né? Tem esse marcial aí, que é o time, né? Exatamente. Quando a gente fala de estratégia, ontem eu fiz uma reunião com 2 clientes sobre estratégia. Aí você precisa ser muito cartesiano. Aí você tem, porque o tempo todo, 2 clientes, eram mulheres. É muita ideia. Eu falei, tá, vamos lá? Aí a gente cria um plano, é um mapa mental, eu abro uma planilha e a gente vai colocando as ideias. Em uma hora sai um plano. Os grandes jornais, as grandes mídias, sempre que sai algo referente ao imposto de renda ou a qualquer outro imposto, diz que o pobre sempre paga mais imposto. A gente tem ouvido muito que, o governo vai mexer aqui, ali, mas quem vai pagar isso é o cidadão com poder de compra menor, que ganha menos.
Essa tributação é cruel desse jeito, se é que a palavra é essa, e de fato, o pobre é quem paga mais do que o rico? Na verdade, vamos falar imposto de renda, tá? A alíquota ela é crescente, mas não se corrige a tabela, né? Não se corrige a tabela, então hoje entende-se, acho que tá, a partir de 1.800 você já é tributado. Vamos combinar que uma família que ganha 3 mil reais por mês não é uma família de milionários. Não. Uma família normal, 3 mil, 2 mil reais. A grande maioria do brasileiro vive com isso. Só que com 3 mil você já é tributado. Então, eu acho que se a tabela do imposto de renda ela fosse corrigida, mais um plano, se ela fosse corrigida anualmente, tabela do imposto, a tabela do Simples, a tabela do Simples do MEI, todas as tabelas elas fossem corrigidas mês a mês, acabava a briga. E aí um camarada desse que ganhou 20 e pouco, 30 pau, ele vai pagar imposto do mesmo jeito. Claro que o que ganhou mais vai pagar mais imposto. E aí, Mas não é que o pobre paga mais imposto, mas é mais doído para o pobre. A palavra pobre, rico é muito difícil. Mas eu também não gosto. Quem ganha, vamos chamar de quem ganha menos. Óbvio, vai fazer mais falta pagar 2 mil de imposto para quem ganha 20, que é 10%, ou para quem ganha 80, que é 0,5%, 0,25%. É a proporção do peso. É a proporção, exatamente. É o lance, é um brocardo do direito, é tratar os iguais na medida das suas desigualdades. Isso não existe, nós não temos justiça. Ô, Marcelão, que legal, cara. E é gostoso, né? Falar com gente que... você que, na verdade, deixa essa situação mais gostosa mesmo. Muito obrigado. Me divirto. É um palavreado chique, né, Rodriguinho? Mas é entendível e muito sedutor. A tua explicação é muito sedutora. Me sinto com vontade de falar, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu converso bem, né? Vendo bem, né? Vende bem, dá nada. Ele não é financeiro nada, ele é vendedor. É político. Consultor. Política, é o dom de conversar, o dom de oratório. Essa é a verdadeira, né? Essa é a política. Das polis gregas, é isso. E você está em Itu, você atende a região, essas coisas das palestras, Sim. Seus endereços estão aqui. Vamos lá, vou me dirigir à câmera. A câmera. Eu só... Então, eu tenho um canal, um site, Instagram, um Instagram que é marcelo.fioravante.consultoria. Ali eu dou dicas, eu falo todo esse bate-papo, quase que diariamente, quando a gente consegue. Obviamente que essa vida social não é fácil. Tem o telefone para contato, 11 97354 5190. Eu atendo Itu e eu tenho cliente em Indaiatuba e toda a vizinhança. E como o meu atendimento ele ganhou online, já atendi Minas, já atendi Rio Grande do Sul, eu consigo atender o mais longe que foi um cliente do Rio Grande do Sul e um cliente em Uberlândia. Eu atendo online também sem problema nenhum. Maravilha. Em razão da sua competência e da sua honestidade, com certeza. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu sempre deixo uma citação no final aqui. Você se desloca, você tem que achar um horário na tua agenda para poder vir aqui. Então, isso nos deixa muito orgulhosos, muito felizes. Muito obrigado por você ter vindo. Quem tem que agradecer o convite sou eu. Fiquei muito honrado de estar participando aqui e me senti muito à vontade. Você percebeu que eu me diverti. Eu falo, a gente tem que se divertir. Muito obrigado, viu? De verdade. Mas é isso mesmo. Esse conhecimento não precisa ser cansativo, muito pelo contrário. E você aí, continua com a gente. Nós estamos aqui no Facebook, no YouTube, na rede social da Rádio Jornal, produzindo esse conteúdo super heterogêneo, pluralista, com muita qualidade e com muito respeito por você aí. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.